Fala pessoal, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos, né, ao nosso Voz do Povo. Hoje recebendo o professor Anísio Melo, né? De antemão eu queria desejar boa tarde a todo mundo, espero que todos estejam bem, né, durante essa pandemia. Torço para que a gente possa viver dias melhores, né? A gente vai debater um pouco sobre educação pública, né, a importância, o financiamento, Fundeb, né, entre outros assuntos ligados ao tema. O pessoal que quiser fazer pergunta pode ficar à vontade. Eu vou colocar aqui o professor Anísio Melo para dentro. Fala, meu querido Anísio. E aí, camarada? Tá me ouvindo bem aí, tranquilo? Ouvindo bem. Maravilha. Deixa eu só ajeitar aqui. Boa tarde, né, para ti. Espero que esteja tudo bem aí, esteja se cuidando. Queria agradecer imensamente a tua presença hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre educação. E só por questões de protocolo, eu queria apresentar o Anísio, né? O Anísio dos Santos Melo, graduado e pós-graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará, né? É professor da rede estadual desde 1984 e desde 2011, né, dirige o sindicato APEOC, onde está licenciado agora recentemente, que é o sindicato mais importante, mais abrangente, né, com um número maior de representantes na categoria, que é o Sindicato dos Professores, né? Já queria, de antemão, Anísio, agradecer novamente a tua presença e queria já passar aqui para ti a primeira pergunta, né? Na verdade, queria que você apresentasse para a gente, durante esse período que você dirigiu a PEOC, as principais conquistas, né, que o sindicato conseguiu para a classe dos professores, que você conseguisse resumir as principais. Ok, Chiquinho, obrigado. Você que eu conheço já há algum tempo, né? Conheci na luta, e essas conquistas, não só para o magistério, essas conquistas da educação tem muito a ver contigo, com o movimento estudantil, né? Você tem trilhado conosco, e essa junção de luta estudante-professor tem dado um resultado muito positivo. E aqui no Ceará foi criado o chamado Blocão da Educação, né? Que passa o trator, que vai para cima, que coloca os grandes temas. Então, queria primeiro te parabenizar o seu trabalho e parabenizar pela sua formatura, né? Um advogado na praça, um advogado de luta, né? Um advogado das boas causas. Então, eu acho que o Brasil ganha muito com a sua chegada a este ramo de trabalho. Nós, do Sindicato APEOC, colocamos um perfil de luta que passa muito pela responsabilidade, né? Nós somos um sindicato propositivo, um sindicato que argumenta, mas que mobiliza e toca na ferida do financiamento. Nós entendemos que a educação tem que ser vista de forma mais ampla. Nós, professores, somos uma parte desse processo, uma parte importante, mas temos o setor estudantil, os pais, os funcionários da educação, que são elementos também fundamentais nesse processo. Entendemos a educação como um todo, né? Que o professor é uma parte importantíssima, mas que sem os outros, né? Sem a participação do estudante, do pai, dos funcionários da comunidade escolar, nós deixamos a escola refém de projetos que não as beneficiam. Então, nesse processo, a partir do momento que a gente assume o Sindicato APEOC, a presidência, em 2011, a gente entra logo no fogo, né, na luta pelo piso salarial nacional. E nós fomos o primeiro sindicato, o único sindicato que esteve presente no julgamento. O piso é de 2008, mas os governadores entraram com ação de inconstitucionalidade e só foi definido no mérito em 2011. Em 2011, o Sindicato APEOC, já na nossa gestão, foi o único sindicato que esteve no STF, conversando com os ministros, colocou um acampamento aqui no Ceará, com telão, para a gente participar, pressionando os ministros, e graças à nossa luta, conseguimos tornar o piso
uma política pública importante e obrigatória, né? A partir daí a gente entra no processo de que os prefeitos e governadores, desgostosos com o piso, passaram a achatar as carreiras. E nós, do Sindicato APO, já naquela época, já dizíamos que era importante garantir uma fonte de financiamento perene. Já em 2011, a gente dizia que o Fundeb, que veio com o governo Lula, mas veio também caduco, veio com uma perna só. Ele não era política efetiva permanente. Já na época, a gente questionava, criticava e dizia que era importante tornar o Fundeb permanente. Em 2013, nós juntamos isso à grande descoberta do pré-sal. Né? Em 2009, em 2011, 2012, 2013, nós com os estudantes lutamos pelo... Você foi parte desse processo, da luta pelos royalties do petróleo. Né? Nós lutamos para preservar a Petrobras e o pré-sal e garantimos que 75% disso viesse para a educação de forma obrigatória e 25% para a saúde, que nós esperávamos garantir o piso, a carreira, mas precisava de dinheiro e precisa de dinheiro. Da onde viria o dinheiro? Nós apontamos o caminho dos recursos do pré-sal, que seriam colocados aonde? Dentro de um Fundeb permanente. Então, essa luta que se fala hoje de Fundeb permanente, lá atrás, nós e vocês já falávamos. Infelizmente, teve parte do movimento social que ficou pensando que a Terra ia continuar redonda, né? Por muito tempo, que ela ia continuar azul. Né? Hoje dizem que a Terra agora é plana, né? A conjuntura mudou. Eu acho que houve, Chiquinho, uma acomodação de parte do movimento, quando deveria ainda, nos governos ditos populares, a gente ter avançado, questionado e garantido que o Fundeb fosse permanente, que a correlação de forças era até melhor para nós naquele momento. Mas, infelizmente, os nossos avisos não foram ouvidos e hoje a gente está aí nessa sinuca. Então, o sindicato garantiu na luta o piso, temos hoje a melhor estrutura de carreira do Brasil. De 2011 a 2019, fomos o único sindicato no Brasil que garantiu reajuste acima da inflação para os professores temporários, aposentados e efetivos. Né? Nós conseguimos abranger o Vale Alimentação para os professores temporários, que não tinha. Nós garantimos 3 concursos públicos e a chamada de todos os concursados, isso não aconteceu em lugar nenhum, chamou o classificado, chamou o classificável e o reclassificado. E nós estamos numa luta pelo concurso público, que é uma meta agora, que nós temos que continuar lutando, mas o sindicato conseguiu. Fizemos a luta grande na questão dos precatórios do Fundef, garantimos as eleições para diretores, a permanência da eleição de diretores, tentamos melhorá-la, atuamos fortemente junto ao governo para garantir estruturas melhores de condições nas escolas públicas. Né? Fomos protagonistas do processo de luta pelo material didático, melhores condições para os estudantes. Então, o Sindicato APO conseguiu percorrer, nesse mundo complicado do sindicalismo, uma série de avanços que hoje estão ameaçados de perdermos. Nós dizíamos, é preciso, primeiro, conhecer que toda e qualquer avanço na educação é fruto da luta do movimento estudantil, da luta sindical. Segundo, reconhecer essas conquistas. E terceiro, lutar para não perdê-las e poder avançar. Infelizmente, houve uma acomodação de um setor do movimento que nós questionamos, mas, neste momento, estamos unidos e fortes, aí junto com o movimento estudantil, para, junto à categoria dos professores, fazer essa luta pela derrubada do veto que está colocado, pela nossa campanha salarial, mas não podemos esquecer, se a gente perder o Fundeb, que é a raiz desse processo, nós vamos perder piso, carreira, um terço de planejamento, vai embora as estruturas da escola, alimentação escolar, o transporte escolar, aquele avanço que nós tivemos, fruto de luta, estão ameaçados. Por isso o Sindicato APO que compreende que nós avançamos coletivamente, mas que o Ceará não é uma ilha e, portanto, temos que canalizar nossas forças para essa luta nacional, priorizar a educação na pauta. Sabemos que o processo eleitoral é importante, mas neste momento priorizar a luta pela educação e no processo eleitoral a gente colocar a educação em primeiro lugar. Porque da educação você
consegue permear a saúde, a segurança, você consegue garantir uma articulação com o esporte, com a cultura. Então, a educação tem que ser central. Eu acho que a luta nossa tem colocado isso, e eleições em Fortaleza, no municípios do país, devem ter como pauta principal essa articulação da educação. Eu estava até aproveitando, Anísio, aqui para compartilhar com o pessoal. Eu conheci o Anísio em 2011, na luta da greve ali dos professores de 2011. A gente teve, inclusive, um grande ato na Praça da Imprensa, descendo ali até a Assembleia Legislativa. E foi um momento muito bonito, Anísio, inclusive muito marcante na história do Ceará, né? Os livros de história e a imprensa contarão para sempre essa mobilização importante feita pela APEOC e por você dirigindo esse importante sindicato. Por isso que eu gosto de destacar, porque o Anísio é um defensor intransigível da educação pública, é um defensor intransigível por mais investimentos, né? Essa luta, inclusive, dos royalties do petróleo para a educação, foi uma luta muito ferrenha no Congresso, né? Porque uma ala do Congresso, inclusive uma ala progressista, não queria dinheiro para a educação. Isso. A ideia era que todo recurso fosse para a educação. Eles começaram a querer lapidar. Não, vamos tirar um pouquinho para cá, outro pouquinho para cá. Porque, como você falou, a educação ela tem um papel transformador. Com a educação a gente tem saúde, a gente tem segurança pública, a gente tem saneamento básico. Isso. Então a gente precisa demonstrar isso, né? Ou seja, garantir um investimento permanente. Por isso que essa questão, Anísio, que você falou, e aí eu vou puxar mais na frente do Fundeb, para as pessoas entenderem, né? E aí eu já queria puxar, agora em maio, a gente completou um ano, né, dos tsunamis de educação, que eu acho que foi os maiores atos, né, do movimento estudantil, em que a gente cantou a palavra de ordem, né? Unificou, estudante, professor, trabalhador, né? Porque a gente acredita nisso, nesse tripé, né? O tripé em que a gente tem a classe trabalhadora, os estudantes, os nossos educadores, né? Como um conjunto. Porque eu acho que foi importante você fazer esse destaque pela comunidade escolar, mas ao mesmo tempo ela tem todo um consenso, né? É a comunidade escolar, é as famílias, é os diretores, enfim. Então eu já queria passar essa bola para ti, para tu falar para a gente a importância desses atos, a importância desse protagonismo, dessas mobilizações para as conquistas, né, da educação. Chiquinho, eu creio, e eu tenho uma avaliação muito positiva, e acompanhando a história do Brasil, principalmente a mais recente, não houve nenhum momento da história do Brasil, dos mais importantes, onde a atuação do movimento estudantil não estivesse presente. É bom a gente, desde a luta pelo petróleo, lá atrás, né, até recentemente, né, os caras pintadas, e o movimento estudantil foi ganhando uma força, um protagonismo, e neste momento, o 15M do ano passado foi um marco. Com o 15M, foi a maior mobilização popular dos últimos tempos na história do Brasil. A partir de quê? Nós temos que perceber o que foi diferente que os estudantes falaram. Porque as pessoas espontaneamente vieram para as ruas acompanhar o que os estudantes puxavam. Porque eles colocaram a centralidade do debate a educação, enquanto estratégia de desenvolvimento, enquanto estratégia de formação do cidadão, nos seus aspectos cognitivos, científicos e profissionais, como eixo da defesa da democracia. Então, quando os estudantes centralizaram naquele momento a educação como vetor de unificação da nação, eles trouxeram diversos matizes, né? Vieram estudantes, pais, trabalhadores, que tinham diversas percepções políticas, mas se encontravam em comum na defesa da democracia e na defesa da escola pública. Então foi histórico aqui. E eu sei que esse protagonismo do estudante incomodou muita gente, mas insistiram, e hoje o cenário brasileiro, pelas vitórias que a classe estudantil tem tido, né, de resistência e de colocar o governo Bolsonaro no seu canto, fazendo com que ele recue diversas perspectivas, né, porque os estudantes fizeram a leitura da estratégia central, eu acredito, né, colocar a educação como centro, e são
os que perceberam esse novo mundo, né? Da fala, da utilização das redes sociais, conseguiram com criatividade, com política, falar com a sociedade para além de nós, sindicalistas. Eu faço esse questionamento. E nós, do Sindicato Tapioca, a gente fez a nossa direção, desde o início da nossa gestão, nós tiramos como parceiros principais a relação com os estudantes. Incomodou muita gente. Mas nós insistimos e hoje acreditamos ao acerto e o avanço da nossa entidade também, a essa relação com o movimento estudantil. Né? Não é à toa que surgiu esse blocão da educação. O blocão da educação vem lá atrás. Já falava do pré-sal, já alertava para o golpe, já fazia análise de conjuntura, alertando da necessidade do Fundeb. Então, nós conseguimos, e eu quero acreditar isso muito ao movimento estudantil, e no Ceará a participação da Uniforte foi crucial para esse processo, né? Esse crescimento do movimento estudantil. E ao te ver hoje advogado, eu vejo que os estudantes, para além da participação política, eles investem na sua formação, né? Eles vão ocupar outros espaços a partir dessa formação básica que eles têm no movimento estudantil. Então, eu acredito muito, né, ao movimento estudantil, ao 15M, que foi uma construção. Você sabe o quanto foi difícil o movimento estudantil atingir esse protagonismo. Não que ele quisesse, mas que ele merecia. E ganhou isso nas ruas, no enfrentamento, na real, enquanto outros colocavam 1000 bandeiras, né, desvirtuavam os interesses gerais da nação e dos trabalhadores, os estudantes cravaram a estaca certinha no coração da nação, que é a defesa da educação. Que as pessoas percebem que a educação, todo mundo quer educação. Todo mundo merece. E quando vocês defendem as cotas, os fiéis, né, defendem as universidades públicas, defendem o Fundeb, defendem um professor, né, na greve de 2011, os estudantes foram importantíssimos nesse processo. Estiveram ao lado da pauta dos professores, sem perder a sua pauta. Então, eu quero acreditar ao 15M, a esse crescimento e a esse fortalecimento importantíssimo do movimento estudantil. Não que ele vá fazer as transformações sozinho, mas sem o movimento estudantil elas não vão acontecer. Anísio, eu primeiro eu acho que é muito importante esse destaque que você faz, porque a gente está sofrendo muitos golpes, né? A gente teve a reforma trabalhista, a gente teve a PEC da morte, a gente teve a reforma trabalhista agora do Bolsonaro e teve a do Temer, que o Temer também tentou passar, e não houve uma unificação, né? Não houve, por exemplo, a quantidade de mobilização, né? Então, a gente enxerga que a educação, ela é uma força motriz, né? Ela é o coração da defesa de tudo, né? A gente está vivendo um período muito difícil agora de pandemia, naturalmente, né? Passado essa pandemia, e aí o Tribunal Superior Eleitoral é que vai destacar a questão do período eleitoral, mas é importante, a gente não pode deixar de falar isso, que qualquer pessoa que queira realmente participar do pleito eleitoral, seja como vereador ou vereadora, como prefeito ou como prefeita, se essa pessoa não tiver como seu plano central de campanha a defesa de uma educação, se ela não tiver no seu currículo a força motriz de uma defesa da educação, ela vai estar, inclusive, atrasada, né? Porque a gente vê que a perspectiva da nossa sociedade é a defesa intransigível dessa educação que o Bolsonaro escolheu como inimigo, né? A partir do momento em que o Van Traub é um ministro e esse ministro continua toda hora atacando, né? Toda hora jogando pesado, sabotando o Enem, como ele tentou fazer, sabotando o acesso às universidades, demonstra claramente que nós temos que ser linha de frente da defesa da educação. Então, acho que eu destaco muito a tua fala. E aí eu já queria, Anísio, que eu tenho lhe acompanhado, tenho visto que você tem participado de algumas lives. Queria que você apresentasse, para quem está assistindo para a gente aqui, o que é o Fundeb? Qual é a importância do Fundeb? O que significa o fim do Fundeb, por exemplo, para o pessoal que está assistindo, que você tente sintetizar o que é esse fundo, o que ele financia, que muita gente ouve falar, mas não sabe o que é que ele significa. Chiquinho, sou professor de História, né? Então, esse debate do financiamento, ele percorre na história do Brasil um processo bem longo. Para você ter ideia, a primeira movimentação em torno de um financiamento da educação brasileira
data de 1827, né? No que já se falava de piso de professores. Lá, mas quando pensou, pô, tudo bem, temos que ter financiamento, mas já lá não se sabia de onde teriam as fontes para financiar, né? Das províncias, do poder central, evoluindo dessa necessidade de ter uma educação pública, né? Que o país tivesse uma política nacional de educação. Chegamos a 1932, né? Aí vamos ter o grande movimento chamado Manifesto dos Pioneiros, né? Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, vários intelectuais já pensavam em ter esse sistema nacional de educação e garantir um fundo nacional que pudesse bancar a política educacional em todo o país com as mesmas condições. Passando para a década de 80, vários movimentos acontecem e nasce essa perspectiva dentro do movimento dos professores, principalmente, né, de garantir um fundo de financiamento. Vem o governo Fernando Henrique Cardoso e, ao invés de atender, colocar um fundo de financiamento como a gente entendia, ele fez um fundo chamado Fundef, que só atendia o ensino fundamental, né? Nós questionamos porque não atendia toda a educação básica e questionamos também porque o Fundef nasceu só para 10 anos. Nasce em 96, mas com dia e hora para morrer. Morre em 2006. Já questionava. Fizemos uma luta grande e conseguimos, em 2007, a instituição do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que vem pegando toda a educação básica, né? Conseguimos incluir as creches, das creches até o ensino médio, passando para o ensino profissionalizante, e passando também pela educação de jovens e adultos. E o Fundeb também vai ser marcado por essa previsibilidade de existência. Também vai nascer com apenas 14 anos para viver, né? Morre agora em dezembro de 2020. E nós já questionávamos lá essa posição, né? Então, o Fundeb é um fundo fiscal, né? Ele recolhe um percentual de 20% dos maiores impostos de estados e municípios, é colocado num caixa, né, e retorna para os estados e municípios de acordo com o número de alunos matriculados. A União, 90% dos recursos do Fundeb são dos estados e municípios, né? A União só entra com 10%. Né? Então, a União, desse caixa geral de 150 bilhões hoje, a União é obrigada a colocar apenas 10%, 150 bilhões. Coloca 15 bilhões. Era outra crítica que se fazia, né? A pouca participação da União nesse fundo. Mesmo assim, o Fundeb foi importantíssimo. Com esse fundo, os estados e municípios recebiam o recurso e eram obrigados, e são obrigados a colocar no mínimo 60% com o salário do professor, aí vem o piso salarial. O professor no Brasil, na maioria dos municípios, ganhava abaixo do salário mínimo, passam a ganhar no mínimo um piso e são obrigados a terem carreiras, né? E 40% dos recursos do Fundeb ajudam a financiar a manutenção das escolas, né? As estruturas das escolas, a manutenção, funcionamento e pagamento de outros funcionários. Então, é o principal caixa da educação no Brasil. Com o Fundeb, nós conseguimos, o ensino era obrigatório no Brasil apenas dos 7 aos 14 anos. Nós conseguimos incluir a educação obrigatória dos 6, né, até aos 17 anos. Então, e a obrigação também parcial das creches. Então, o Fundeb é um fundo que pôde bancar a estrutura das escolas, o pagamento dos professores e pôde ampliar as matrículas, tornando obrigatório ao Estado garantir a matrícula dos alunos em todas as fases da aprendizagem. Então, o Fundeb foi o grande avanço, a principal política educacional do Brasil. Infelizmente, nasceu com dia e hora para morrer. E é nesse sentido que nós precisamos ter essa visão, que sem Fundeb é a morte da educação, é regredir aos anos 80,
onde a educação ficava apenas sob responsabilidade do município e do Estado, que não tem recurso suficiente para fazer essa educação da forma como os estudantes merecem, e nós não podemos deixar que esse fundo fiscal se vá embora. Por isso, ele é tão importante que merece ir para dentro da Constituição, de forma permanente. É preciso ir para dentro da Constituição, obrigando a União a colocar mais dinheiro. É importante ir para a Constituição de forma permanente, garantindo novos recursos. Aí entra a questão dos ROIs, do Fundo Social do Pré-Sal, né? De mais recursos, de mais impostos dentro do Fundeb. É importante ir para a Constituição garantindo o piso dos professores, melhoria nas carreiras, garantindo melhor estrutura das escolas. Principalmente agora, porque vamos precisar de educação. Se já precisávamos, vamos precisar mais ainda para um mundo pós-pandemia. As escolas terão que estar melhor aparelhadas, vamos ter que garantir mesmo internet para todos os estudantes, vamos ter que garantir acesso, né, a esses estudantes. A educação à distância ela tem que ser um complemento, ela não pode ser a única via, mas o estudante trabalhador precisa as informações ao computador, as informações que estão nas redes, logicamente coordenadas e orientadas por um professor. Então nós vamos precisar de uma escola pós-pandemia e que o Fundeb, sem Fundeb, será o desastre total. Eu tenho dito, se hoje a saúde está lá na linha de frente do combate ao coronavírus, a educação vai estar na linha de frente e na retaguarda. Porque a educação vai ter que colocar para o cidadão que é necessário, sim, ele compreender uma necessidade de uma quarentena, ele vai ter que ter necessidade de saber que não se pode automedicar, ele vai ter necessidade de compreender da higiene. Isso tudo passa pela educação e da formação cidadã. E nós estamos sofrendo hoje com esse presidente, né, que não teve educação, não deve ter tido uma boa orientação educacional, quando ele desinforma a população, coloca toda uma população em risco, nós vamos precisar que a educação possa dar as bases para a gente possa enfrentar e derrotar essa pandemia atual ou qualquer outro desastre, né, ambiental, de saúde que possa vir. Então nós vamos precisar sim do Fundeb, um Fundeb revigorado, um Fundeb que precisa que a população entenda e tem que ser a pauta do dia, a pauta do hoje, a gente colocar a garotada, a estudantada, professores, pais e trabalhadores nessa linha de frente, seja na luta virtual, seja na luta presencial. Anísio, eu tenho visto que você tem acompanhado esse debate, né? Naturalmente, o Congresso tem voltado as suas forças para a questão do combate ao coronavírus, para o auxílio emergencial e outras pautas, mas e o que o Fundeb tem que ficar escanteado, né? Em que pé está, Anísio? Como é que está, por exemplo, se já foi aprovado na CCJ, como é que está a mobilização no Congresso? Tenta sintetizar para a gente o atual cenário hoje do Fundeb dentro do Congresso Nacional. Bem, Chiquinho, é bom dizer que lá, vocês têm uma ideia, em 2012, nós fomos ao Congresso Nacional, fomos ousados e conseguimos uma audiência pública na Câmara Federal, e nós falamos da importância de tornar o Fundeb permanente em 2012. Alguns setores do movimento sindical riam da nossa cara, né? Esse pessoal que eu digo que pensava que o mundo ia continuar redondo, que a Terra ia continuar redonda por toda a vida, né? Que não compreende que o movimento histórico ele é dialético, ele é uma espiral, vai e volta e tudo pode ser mudado, né? A correlação de forças, as conjunturas, né? E que o poder político ele é efêmero, né? Nós não podemos nos sentar em determinado momento histórico, você está num executivo, ter colocado alguém progressista, que isso não é. A luta de classes, ela existe e vai existir sempre. Então, a gente tem que estar disputando os projetos políticos, mas, ao mesmo tempo, tendo a visão que é necessário consolidar políticas de Estado. Nós falamos que era necessário defender a Constituição do Ulisses Guimarães, de 1988, e riam da nossa cara. O principal documento social, o mais avançado do mundo,
é a Constituição Brasileira, de 1988. Agora que a gente está percebendo a sua importância, quando está sendo retirada, né, os nossos direitos, aí a gente percebe o quanto essa Constituição é importante e deveríamos estar defendendo. Então, desde 2002 a gente está nesse processo. Quando chegou em 2015, nós conseguimos uma parceria muito forte com a senadora Fátima Bezerra e com a deputada Dorinha. Elas entenderam a importância da luta pelo Fundeb e de lá para cá era impossível. Diziam que era impossível, porque entrou no governo Temer, a gente não tinha nem PEC, né? E o governo Temer entrou e as pessoas diziam, não, no governo Temer não vamos conseguir, é só quando vier as próximas eleições. Que nada. A luta do estudante que precisa de uma escola, do trabalhador que precisa de salário, de comida, não pode esperar a próxima eleição, não. Nós somos sindicatos, somos luta social, temos que fazer a luta independente do calendário eleitoral. E a Dorinha topou, nós articulamos o movimento no Congresso Nacional e o que era impossível tornou-se possível. Conseguimos arrecadar 192 assinaturas, quando eram necessários 171, e a PEC tramitou, passou por todas as comissões, fizemos os 10 debates obrigatórios, e hoje a PEC está pronta, a PEC 1515 está pronta para ir para o plenário. O que falta é correlação de força, pressão política e prioridade. Fizemos uma articulação com o presidente Rodrigo Maia, porque para aprovar a PEC, nós vamos precisar de 2/3 do Congresso Nacional. E nós vamos ter que conversar com todo mundo. Não quero saber quem votou no golpe, quem não votou no golpe. Neste momento, nós precisamos saber quem é que vai votar pela escola pública. E vamos estar lá conversando com todos e todas que possam apoiar e aprovar o novo Fundeb. Então, a PEC está pronta, a PEC 1515, a relatora é a professora Dorinha, que veio ao Ceará, e você participou, 5 vezes. Fomos o estado em que mais a relatora veio. Foi o primeiro estado a lançar a luta pelo novo Fundeb. Nós somos o único sindicato que hoje tem assento nas comissões de discussões do novo Fundeb. Foi o único sindicato que apresentou, que teve emenda aceita dentro do relatório da Dorinha, porque foi o único que apresentou. Nós somos curiosos, nós somos ousados. Nós fomos para dentro do Congresso, legislamos, fizemos propostas, nos articulamos, e hoje está lá dentro do relatório da Dorinha, você pode procurar as propostas do Sindicato Tapioca aceitas, né? Então nós precisamos ter essa compreensão. Que falta agora, o que você falou, é a gente pautar o Congresso Nacional e não ser pautado por ele. Temos que inverter essa pauta. E a pauta da educação, ela tem que ser urgente, é necessária e não é impossível. E para isso, eu creio que a luta nossa, das entidades sindicais da educação, do Banco Estudantil, tem que ser ampliada e a gente tem que botar esse Fundeb para votar até agosto no máximo, porque senão o governo federal, que não quer Fundeb nenhum, vai vir aí com a prorrogação de um Fundeb que não nos interessa. Porque o Fundeb, da forma como está, já não tem a capacidade de garantir a educação. Nós precisamos de um novo Fundeb, revigorado, ressuscitar Lázaro, mas Lázaro com vida, Lázaro com pé, Lázaro com muita força, né? Vamos precisar de todos, né? De todas as religiões, de todas as matizes, negro, homens, mulheres, trabalhadores, né? A classe média precisa. Nós precisamos ter uma escola pública que atenda a todos os brasileiros. Que a escola privada seja só para aqueles que querem a educação particular, né? Por uma elite que deve perder essa noção. Nós precisamos reforçar essa identidade nacional. E quem reforça a identidade nacional é a educação. Anísio, eu coloquei anteriormente que desde o início do governo, aliás, né, desde o governo Temer ainda, voltando um pouco mais ainda do governo Temer, a educação vem sofrendo vários ataques, né? Por exemplo, o atual ministro, né, participou de um ato anticonstitucional no domingo em que falou que não queria que professores de filosofia, sociologia, né, das áreas de humanas, que é inclusive uma pergunta aqui do nosso camarada Anderson Toni, presidente da Uneforte, queria mandar aqui um abraço para ele. Está perguntando o seguinte: qual é a análise nisso que pode ser feita de um imbecil como esse, né? De um imbecil, de um ministro
que na verdade tenta toda hora atacar, né? Quando ele faz esse tipo de provocação, ele busca atacar a educação como um todo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Um abraço aí ao nosso presidente, Tony, né? Um camarada que está sempre à frente da luta, tem contribuído muito com a organização da pauta da educação. O governo Bolsonaro já, acho que é o terceiro ministro, né? Não tem política. O governo Bolsonaro, ele veio é um governo que veio para destruir, né? Ele veio para destruir o SUS, veio para destruir o Fundeb, veio para destruir a carteira de trabalho, veio para destruir os direitos dos trabalhadores, veio para acabar com as cotas, acabar com os fiéis. É um governo que quer destruir qualquer tipo de relação do Estado com a população. Nós entendemos que o Estado brasileiro, o Estado nacional, deve intervir socialmente. E a melhor forma de intervir socialmente, garantindo segurança, saúde e educação. Para propiciar o quê? Propiciar trabalho, renda e emprego, né? Garantir um mercado nacional. Então, nós entendemos que o governo Bolsonaro é um governo que está de calças arriadas para o imperialismo americano, né? Ele vem com esse interesse de entregar o pré-sal, né? De entregar nossa previdência, de acabar com todo o direito dos trabalhadores. Então, o Weintraub, ele é um imbecil ao quadrado, né? Ele não tem as mínimas condições de estar à frente de um ministério, né? Está à frente, ele é o cara ideal para o governo Bolsonaro, né? Ele é um ministro da destruição. E nós temos que fazer esse enfrentamento. Quando ele fala, não valoriza as graduações de formação humana das universidades, porque ele não tem a percepção do ser humano enquanto ser pensante, enquanto ser de ter uma visão maior, ter acesso a uma série de informações, saber como o homem evoluiu através dos tempos, como as sociedades se organizaram, né? Como o pensamento humano evolui através das várias tendências filosóficas. Isso é fundamental, isso é básico, né? É básico para o médico, para o professor, para o engenheiro, ter essa percepção humana. E aqueles profissionais que se dedicam mais ainda a essa formação, né, que são os professores, né, de licenciaturas, os bacharéis, eles devem ser valorizados, porque um país que tem professores de formação humana bem capacitados, né, garantida a sua autonomia, a sua liberdade de cátedra, é um país que consegue garantir a democracia nas relações de uma sala de aula, o respeito às diferenças, mas sabendo bem que não há, o que o ministro não sabe, né, que educação só rima com democracia, né? Educação não rima com fascismo, não rima com autoritarismo, não rima com isso. Educação, ela só vive em liberdade, como diz a canção, né? Ela só existe em liberdade, né? Uma relação de construção, né, entre o professor e o aluno e o mundo que o envolve. Então, essas falas do ministro, elas são completamente absurdas e devemos, ao máximo, né, combater e impedir que essas políticas e essas falas continuem existindo no Brasil. Antes de passar aqui para a próxima pergunta, a professora Terezinha está aqui mandando um abraço, mandando o seguinte. Terezinha, um líder, nossa companheira. Um líder com visão futurista. Esse me representa, nos representa. Nossa liderança estadual com representação nacional, como componente da Frente Nordeste. Um abraço, Terezinha. O pessoal de Chaval também, a professora Novo Fundeb já, a Mocinha Nascimento, que está assistindo a gente também. Mocinha! Gente boa, Terezinha, grande abraço. A outra questão, Anísio, trazendo aqui um pouco mais para a nossa cidade, para o nosso estado, você que acompanha permanentemente, né, a nossa educação como um todo, quais são as tuas opiniões, visões que você consegue enxergar, apesar de que o Ceará, né, tem o melhor IDEB do Brasil, o melhor IDEB fica em Sobral, a gente tem uma crescente, tem um modelo de educação profissionalizante, tem um modelo de educação em tempo integral, mas a gente sabe que existem problemas, né? Não é tudo uma perfeição. Queria que você passasse aqui para a gente o que você enxerga como gargalo na educação pública de Fortaleza, no Ceará, de forma geral, e o que a gente pode fazer para mudar isso?
Tá. Retornando aqui, um grande abraço a todos que estão nos vendo e ouvindo, né? É importante a participação da educação no processo eleitoral, mas tem que participar com plataforma, como você bem colocou, Chique. Você é um lutador, né? Eu acho que a sua pré-candidatura, a Terezinha, também professora, a lutadora Mocinha, nós temos que ter representação da educação para mudar essa nação. Então, tem que ser com a plataforma, com essa visão mais ampla, que o processo educacional é a base de qualquer evolução da sociedade, né? Então, nós entendemos, nesse processo de luta, né, esse processo que envolve a nossa relação aqui, que o Ceará evoluiu muito. Acredito isso ao debate fraterno, a uma construção política, né, de governos sucessivos, que priorizado a Secretaria de Educação. Eu acho que os projetos que saíram aqui do Ceará, a partir de Sobral, mas também com experiência em vários outros municípios, hoje são exemplo para todo o Brasil. Isso é muito importante para nós, e quero reconhecer isto, acreditar a participação dos estudantes, acreditar a participação dos profissionais da educação, os professores, os funcionários, uma política educacional que foi se construindo. Mas nós não somos uma ilha. E estamos tudo com base em programas, em projetos, que se acaba a qualquer momento. A partir de qualquer raiva de qualquer governante, eles mudam ou deixam de mandar os recursos desse projeto, né? As escolas profissionalizantes, as escolas de tempo integrais, elas estão ainda calcadas, né, baseadas em programas e projetos federais. Então, a toda hora, sofrem chantagem, né? Ou você adota determinada postura ou você não recebe os recursos. Tiver muito a ver com a chamada imposição de querer colocar as escolas militares, né? Então, esses projetos importantes do Ceará precisam ter fontes permanentes, né? Precisam ser políticas de Estado. E nós precisamos avançar, tanto nas estruturas físicas, né? Avançamos muito no Ceará, mas precisamos avançar muito mais. Ficou claro com a pandemia a carência que nós temos em relação aos recursos, né? Tecnológicos. Ficou claro que o estudante, filho trabalhador, não tenham na sua residência as condições suficientes para fazer esse diálogo educacional. Vemos também que as escolas ainda não suportam, né, garantir a todo estudante o acesso à internet. Então, nós precisamos cobrir esses gargalos. Acho que a experiência de Sobral é uma referência importante para nós, mas o Ceará tem que estar junto. Já falamos com o governador Camilo Santana diretamente que é necessário juntar o Ceará e o Maranhão. Acho que Flávio Dino e o governador Camilo têm que liderar esse processo de luta pelo Fundeb. Acho que o governador tem que ser mais presente nesse aspecto, de demonstrar que nós não somos uma ilha e precisamos de mais recursos. E, além disso, né, ter essa força política do consórcio de governadores poderem atuar com mais força para garantir, não só no Ceará, mas principalmente no Norte e Nordeste brasileiro, recurso suficiente para a gente superar esses entraves que nós temos, com certeza. O Ceará avançou, mas precisamos corrigir esses furos que ainda existem, fruto de um financiamento não permanente. Eu acho que é importante, Anísio, esse seu destaque, porque enquanto não se entender que a educação ela é permanente, ou seja, ela é contínua, se independente se vai estar à direita ou à esquerda, se é um mais progressista ou menos progressista, ela tem que ser olhada de maneira macro, né? Ou seja, no geral. Porque se você cria um modelo de escola de tempo integral, em que lhe garante, além da integralidade do ensino, a refeição, uma profissão quando você sai, aí quando entra um outro governo, você redimensiona tudo, é como se você zerasse esse projeto, né? Ou seja, é uma descontinuidade, né? Então, acho que foi muito boa a tua intervenção nesse sentido, que a gente precisa garantir uma permanência, né? Por isso que o Fundeb, ele cumpre esse papel destacado, né? Porque o financiamento, ele garante todas essas políticas públicas. E aí eu queria mandar um abraço para o Abner. O Abner é um filho do Tony, que está aqui assistindo a gente. E já queria emendar outra coisa contigo, Anísio. O prefeito Roberto Cláudio anunciou que provavelmente dia 19 de julho, né, voltará às aulas. E aí você falou que, e é uma questão real, que já que o Ceará não é uma ilha,
a maioria das escolas estaduais não tem condições de receber esses alunos de volta, né? Porque eles vão muito provavelmente, eles podem até não ser grupo de risco, só que eles são vetores de contaminação, né? Ou seja, eles adquirem o corona, eles são assintomáticos, não sentirão sintomas, mas irão transmitir. E aí eu fico preocupado com esse retorno à aula, né? Inclusive tem um debate, né? Se volta, se não volta. Se voltar, vai ter vários protocolos. Eu queria ouvir tua opinião. Se vale a pena realmente voltar às aulas em um período em que a gente não está com todo o sistema de saúde controlado e nem muito menos a estrutura necessária para receber esses alunos. Primeiro, assim, a gente tem uma avaliação com base na ciência, né? E com base também que a escola, ela é um dos pontos de mais aglomeração, né? Tipicamente reúne professores, estudantes, funcionários, né? E ela tem que ser a última a voltar dos setores. E nós temos clareza na rede estadual, nossa posição, de não há nenhum indicativo de retorno antes de agosto. Em agosto, nós vamos sentar para analisar o quadro e verificar quando poderemos ter condições de retornar às aulas presenciais. Nós temos bem claro e já anunciamos para o governo do Estado que não aceitamos nenhum retorno sem garantir a segurança para os estudantes, para as suas famílias, para os profissionais da educação e funcionários, né? Então, no Estado, a gente está bem colocado em relação a isso. Em relação a Fortaleza, pelo que eu vi, ele fala das escolas, já voltar às escolas particulares inicialmente, e 31 de julho, né, voltarem à questão dos municípios, né? Eu acho que é um equívoco, eu acho que tem que se dar um tempo maior, eu acho que tem que reunir com as entidades de classe, tem que ter um acompanhamento, temos que ter recursos. As escolas aqui na periferia de Fortaleza não têm as mínimas condições, como não tem no interior do Estado, né? De receberem seus alunos. As condições estruturais terão que estar totalmente modificadas, né? As condições serão outras. E nós não podemos, neste momento, falar de retorno à escola sem resolver a questão do financiamento também. Por isso é importante, e eu quero lhe dizer, a gente tem uma luta, eu tenho dito que a gente não tem mandato, né? Mas nós trouxemos 150 bilhões para a educação, né? Nessa luta dos precatórios, que iriam ser desviados. Imagina com o mandato, hein? Imagina com o mandato, né? Sem o mandato. 150 bilhões. Para o Ceará, só para a rede estadual, 3 bilhões e meio. Para Fortaleza, 368 milhões, né? Relacionados aos precatórios. Uma luta que as editoras, fundações, empreiteiras, né, e governos queriam abocanhar o dinheiro da educação, já tinham abocanhado, nós tiramos da boca deles e já trouxemos, através de uma ação jurídica, uma ação política, nós já garantimos no STF que 150 bilhões já entrarão na educação do Norte e Nordeste, né? Então, e nós queremos com os estudantes discutir isso. A chegada desse recurso terá que ter a participação nossa para saber como ser aplicado. Então, é isso. Fortaleza precisa ter essa preocupação. E nós estamos discutindo uma PEC, nós trouxemos dinheiro para a educação, e vendo essa questão da pandemia, o quanto vai ser necessário investimento na saúde, na estrutura das escolas, na PEC que está sendo discutida, também originária de nossa formulação, nós queremos parte desses recursos ser dirigido para o combate à pandemia nas escolas, né? Então, queria dizer para o prefeito Roberto Cláudio, para o governador, para todos os prefeitos, que é necessário pensar no retorno à escola, mas vai ter que ser uma escola diferente, minimamente, nas suas condições sanitárias, né? E para isso vai precisar um investimento fiscalizado e controlado pela população, para que a gente não tenha nenhum perigo de retornar e contrair o coronavírus, nem o perigo de ir para a escola do faz de conta, né? Então eu acho que qualquer discussão de retorno às escolas tem que passar inicialmente pela discussão da saúde, da segurança e de mais recursos para poder garantir ao jovem, à criança que está retornando e ao profissional condições mínimas para poder ter a aula em qualidade e com segurança na saúde.
A gente tem aqui 10 minutos, que é o tempo que o Instagram nos permite, 1 hora de conversa. Daqui a pouco fecha. Queria ouvir tua opinião, Anísio, sobre o ensino EAD. Você falou anteriormente que ele tem que ser um complemento, né? Ele não pode ser o principal. E eu também concordo. Acredito que tem que ter alguma coisa voltada, já que está todo mundo parado sem estudar, mas ele não pode ser a questão principal, até porque faltam questões estruturais, né? Nós temos uma maioria dos estudantes que não tem acesso à internet. Inclusive, o reitor da UFC anunciou que ia distribuir chips com dados móveis, mas tem estudante que não tem celular. Então, você tem um problema muito grande nisso, né? Então, eu queria que você comentasse a tua avaliação sobre a questão do ensino EAD, da questão macro, né? Ou seja, estrutura, internet. Queria que você desse a sua opinião sobre isso. A crise na saúde, ela trouxe o debate da necessidade da intervenção do Estado, a necessidade do SUS. O que seria de nós sem o SUS hoje? De nós todos, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro é o melhor do mundo, considerado no mundo. Sistema que foi originário de um forte debate na sociedade, uma luta social, e que nós não conhecemos. E às vezes a gente fala mal do SUS, mas nós temos. Quando você cai na calçada, é atropelado, sua moto, né? Quem vem aquela ambulância é de um sistema único de saúde, público, que no mundo dificilmente tem. O que seria de nós, cidadãos, se não tivesse uma escola pública? Né? Não teria hoje os professores minimamente utilizando essa tecnologia para as tarefas domiciliares, que são complementos. Mas demonstraram que a nossa sociedade ela é perversa. As pessoas não têm dinheiro para comer. As pessoas não conseguem fazer isolamento porque não tem isolamento num barraco. Não tem. A classe trabalhadora ela sofre sempre mais do que quem tem uma certa condição. Então, a necessidade do Estado intervir ficou clara nessa pandemia. Temos que ter prioridade e obrigatoriedade do Estado brasileiro de servir a população com saúde, segurança e educação. Isso é básico. Para isso ser obrigatório, tem que estar dentro da Constituição. E depois que a gente coloca, a gente não deve deixar nenhum presidente loucão, destruidor, integrista tirar, não. Então, a defesa da Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães deve estar na nossa cabeça, deveríamos cada um estar andando com a sua Constituição e defendendo o Estado Democrático de Direito. Acho que faltou muito do movimento perceber isso. Pautaram um monte de coisa e o essencial não pautaram, que é a defesa da democracia, da soberania, dos direitos, da Constituição, da educação, da saúde. Né? Mas é engraçado. O movimento sindical, quanto a gente teria economizado de dinheiro, de viagem, se a gente tivesse descoberto essa interação tecnológica. Né? Hoje, o mundo empresarial já usava essa tecnologia. E nós ficamos nas cavernas, achando que tecnologia é contrária ao desenvolvimento. Né? Feito na Revolução Industrial, num período que achavam que as máquinas eram o nosso inimigo. Não eram, não são as máquinas, é o sistema. Né? Então, a tecnologia ela é necessária. E a tecnologia na educação mais necessária ainda. Né? Os senhores terão que ter seus equipamentos, né? Terão que ter assim, os seus laboratórios. Nós temos que produzir tecnologia. Nós temos que produzir nossos aplicativos, produzir nosso conteúdo. Porque se a gente não produzir, as empresas privadas vão produzir e vão vender para a gente, né, comprar deles e transmitir o que eles querem. Esse é o problema. Né? Então não adianta só dizendo, eu sou contra a EAD porque a fundação não sei o quê. Tá? E nós? Porque nós não atuamos dentro desse processo. Porque nós não criamos nossos consórcios. Porque nós não produzimos, através da Secretaria de Educação, os conjuntos de materiais, né, para serem aplicados para os nossos alunos. Porque nós não ousamos. Porque nós não escutamos os jovens que estão aí fazendo ciência,
que estão muito mais do que nós antenados nesse progresso. O problema é que a educação à distância ela não pode substituir o trabalho da educação, da relação, da interação aluno-professor. Mas ela tem que ser um complemento, e um complemento importantíssimo. Então, nós entendemos, não questionamos a EAD, que nós teríamos que ter a nossa educação pública à distância. Ela tem que ser controlada por nós. Porque quando você não controla, vem alguém que controla e vende. Do dinheiro dos precatórios, muitas fundações estavam cheias de chips, plataforma para venderem. Por que não produzir um conhecimento, né? E criar uma plataforma? Hoje isso é possível. Agora, nós, trabalhadores, devemos ter a ousadia de enfrentar esse debate e assumir a tecnologia como ferramenta do processo de revolução social. É isso que nós temos medo. E ficamos apenas no mimimi, no lero-lero, no blá-blá-blá e no calendário eleitoral. Isso não resolve. Anísio, eu, chegando aqui já no final, eu queria agradecer imensamente a tua participação. Foi uma verdadeira aula. Eu, particularmente, fiquei muito feliz agora, pessoalmente, com essa tua última pontuação, a forma que você colocou, né, que eu acho que não é um empecilho, né, a tecnologia. O empecilho é quem detém o monopólio dela, né? Quem detém o monopólio dela. Porque hoje as nossas escolas e universidades sofrem porque a nossa ciência foi precarizada. O Brasil hoje está ficando para trás, por exemplo, na própria cura do coronavírus, porque a gente nega a ciência, né? O obscurantismo produzido pelo Bolsonaro e pelo ministro, eles negam a existência da ciência e da tecnologia. E a gente precisa sair dessa caverna, né? Então eu já queria agradecer a tua presença, agradecer todo mundo que participou e queria passar para ti, para você fazer as suas considerações finais, mandar aí um abraço para todo mundo e mandar sua mensagem aí para a gente fortalecer a nossa luta para esse próximo período. Chiquinho, primeiro agradecer o espaço, saudar a todos, né, que nos viram, que nos ouvem ou que nos ouvirão. É necessário a gente pautar a nossa sociedade com o tema da escola pública, pautar a defesa da democracia, da nossa soberania, o acesso à ciência, a evolução humana parte de garantir ao ser humano a educação, o esporte, a cultura, a tecnologia. É a partir disso que a gente se torna homem, humano. E é com esse tipo de fala que eu queria chamar todos para continuar construindo esse calendário de lutas, né, que a gente tem feito, participar sim do processo eleitoral. Eu acho importantíssimo a gente ter uma representações da educação na Câmara Municipal de Fortaleza, todas as cidades do interior desse estado. É preciso que na eleição se fale de educação como mola de transformação. Obrigado, um grande abraço e estamos juntos. Valeu, Anísio. Um abraço, meu irmão.